Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E também espero que vocês estejam fazendo as atividades, entregando na escola. Hoje, eu, professora Graziela, e eu, professora Amanda, iremos continuar a falar um pouquinho sobre o Brasil. E vocês lembram que na aula anterior nós vimos a questão da interiorização que aconteceu da metrópole? Ou seja, a corte portuguesa chegou no Brasil. E lembra das mudanças que aconteceram? Pois bem, muita coisa mudou. E foi por conta dessa mudança, da permanência da corte real aqui, que Dom João VI tomou uma medida. Então, em 1815, ele decide que agora a colônia ia ser, então, Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, a colônia está sendo elevada a reino. Eu não sei se vocês conseguem perceber o problema que há nisso. Por quê? Porque imaginem vocês, as pessoas que ficaram lá em Portugal e as pessoas que estavam aqui. E essas mudanças que Dom João VI estava realizando. Consequentemente, logicamente é que as coisas iam desenvolvendo, iam modificando, mas lá, principalmente por conta da invasão francesa, da vinda da corte para cá para o Brasil, a situação não estava nada boa. E aí o que acontece? Um grupo formado, observem aqui, formado pela burguesia, pela nobreza, eles decidem fazer o quê? Se unir nas cortes. Eram cortes, vamos dizer assim, baseadas nas ideias liberais. E eles começam a criar algumas ideias ali. Qual que eram as ideias que eles vão passar a defender? Primeiro, onde já se viu o Brasil agora ser elevado a reino, nada disso. Quem que deveria ter grande importância, ser o centro ali de todas as relações, não só econômicas, políticas, deveria continuar sendo Portugal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eles defendiam, o fim da abertura dos portos. Eles queriam novamente que Portugal continuasse controlando a economia da colônia brasileira pelas vendas e pelas compras ali existente na região, existente entre ambos, metrópole e colônia. Mas o que eles mais desejavam era que Dom Pedro retornasse de novo para Portugal. E vai ser aí que vai acontecer, algum tempo depois que o Brasil tinha sido elevado a Reino de Portugal, vai acontecer uma revolução, a Revolução do Porto, uma revolução liberal, onde eles, defendendo todas essas ideias, eles fazem um ultimato para Dom João VI. Você que sabe, ou você fica aí no Brasil, ou você volta. Se você decidir ficar, o que vai acontecer? Você vai perder o trono. E vai ser aí, então, que Dom João VI, para minimizar os conflitos, os problemas todos, decide, juntamente com a família, a maioria deles, voltar para Portugal. Mas, no seu lugar, ele vai deixar, então, o seu filho, Dom Pedro I. E aí ele volta para Portugal para tentar solucionar e minimizar as questões dos conflitos existentes. Vocês viram que Dom Pedro ficou por aqui, o príncipe até então, assim como a sua esposa, Maria Leopoldina, juntamente com seu conselheiro José Bonifácio. Lembra lá que a professora Grazi disse que o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna Reino de Portugal? Pois bem, com a volta de Dom João, o rei, para Portugal, aquela corte, aquela elite que a professora Grazi falou com vocês, começa a fazer pressão para que o príncipe também volte para Portugal. Professora, o que tem esse povo ir, esse povo voltar? Para nós talvez não faça muito sentido, né? Mas para a elite brasileira da época, para aquelas pessoas que estavam aqui no solo brasileiro e queriam continuar enriquecendo, já que agora a gente pode fazer comércio com outras nações, principalmente a Inglaterra, se Dom Pedro voltasse, acabaria
voltaríamos ao status de colônia. E isso não seria legal para a elite brasileira. Então, acontece, né, o que nós chamamos de Clube da Resistência. Ou seja, as pessoas vão resistir para que Dom Pedro não retorne para Portugal. Eles fazem isso a partir de uma lista, uma carta com milhares de assinaturas pedindo para que Dom Pedro fique. E aí, com o passar de alguns dias, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decide então ir contra as ordens das cortes de Lisboa, né, das cortes portuguesas, e decidir ficar nas terras brasileiras, conhecido então como o Dia do Fico. Dizem até que ele falou assim: se é pelo bem geral da nação, diga ao povo que fico. Parece tudo muito romântico e bonito, né? Dom Pedro preocupado com o Brasil. Mas passa-se algum tempo e as pressões de Portugal continuam para que Dom Pedro voltasse e o Brasil voltasse a ser colônia. Até que ali, por volta de 2 de setembro do mesmo ano, de 1822, chega uma carta de Portugal falando que José Bonifácio, o grande conselheiro de Dom Pedro, era um traidor e que o Brasil precisava, sim, voltar ao status de colônia. Mais do que depressa, Maria Leopoldina organiza uma sessão extraordinária que vai ser guiada pelo José de Bonifácio e então decidem que é o momento de tornar o Brasil independente de Portugal. E aí, dizem a lenda, né, que Dom Pedro voltava de alguns acordos políticos que ele ia fazer, estava voltando, né, sentido São Paulo para o Rio de Janeiro, a capital então do Brasil no período, e às margens do rio Ipiranga recebe esses documentos que José Bonifácio e Maria Leopoldina teriam organizado, e ali percebe que o Brasil tem que se tornar independente de Portugal. E dá-se o grito: independência ou morte. Tudo muito bonito, viu, gente? Mas não é bem assim. Acredita-se que sim, foi ali, próximo daquela região, que Dom Pedro soube, né, das decisões e que era o momento de se tornar independente, mas que não foi tudo aquilo tão bonito quando a gente vê nos quadros e nos filmes e televisão. Só cabe uma reflexão. O Brasil se torna independente de Portugal, mas ele não deixa de ser governado por um português. Ele se torna independente não por uma vontade da população, como alguns outros países se uniram aqui em volta do Brasil, mas por uma questão da elite brasileira que não queria voltar ao seu status de colônia. E aí vamos pensar, será que todo mundo aqui no Brasil era a favor dessa independência? Ou seja, dessa libertação da colônia, da metrópole portuguesa? Pois bem, muitas províncias aqui no Brasil, ou seja, muitas regiões, como por exemplo, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e a Cisplatina, que fica mais ou menos hoje onde que seria o Uruguai para a gente. Todas essas regiões eram contrárias e eles reagiram, eles fizeram um movimento contra esse processo de independência. Vale lembrar que em muitas dessas regiões havia gente de Portugal, principalmente tropas portuguesas, juntando com aqueles portugueses que já estavam aqui e outros grupos que não eram favoráveis a esse processo separatista. Vamos pensar então, alguns grupos se rebelando e Dom Pedro I ele deveria tomar uma decisão. Como o Brasil ainda não tinha um exército, vamos dizer assim, bem organizado, né, certinho, que poderia ser utilizado a qualquer hora, ele decide, vamos dizer assim, contratar pessoas fora do Brasil, como por exemplo ingleses, como Lord Cochrane, né, franceses, como Pierre, né, eles vêm de fora para o Brasil para auxiliar nesse processo de luta contra aquelas pessoas que estavam recusando a independência. Vocês podem até pensar, professora, foi fácil? Em alguns lugares foi fácil sim, mas na Bahia, por exemplo, foi bem difícil eles manterem e acabarem com aquela, vamos dizer assim, acabarem com aquela resistência que estava ocorrendo ali. Qual que foi o resultado? Eles tiveram que pedir ajuda a outras pessoas, como grandes proprietários e seus empregados. Mas o fato é que
Inicialmente, eles conseguem, aqui na região onde seria norte, nordeste, controlar as resistências, e depois eles vão lá para o sul, onde seria hoje o Uruguai. Professora, pronto, acabou? Não, e ainda tinha um problema, né? Portugal, ele não estava aceitando hipótese nenhuma essa separação. E aí entra aquela nossa briga distante, que nós já vemos falando há muito tempo. Inglaterra. Inglaterra, como ela tinha uma relação amigável, amistosa, assim, com Portugal, ela vai entrar no meio. Por quê? Porque ela vai tentar fazer as negociações ali para Portugal reconhecer a independência do Brasil. Foi só uma conversa? É claro que não, né? Foi mais do que uma conversa. A partir daquele encontro marcado ali, foi determinado o seguinte, que o Brasil, agora independente, ele deveria pagar uma quantia, vamos dizer assim, uma indenização para Portugal reconhecer a sua independência. Mas eis que surge uma questão, o Brasil tinha todo esse dinheiro? Não. E eis que a nossa amiga Inglaterra, tão boazinha, né, pessoal? Vocês sabem que ela é tão desinteresseira. Ela faz o que? Ela empresta muita grana. Mas é muita grana para Dom Pedro I, né, pagar essa dívida agora com Portugal. A partir daí, então, Portugal reconhece a independência do Brasil. Antes, porém, outras regiões como Estados Unidos, reinos da África, já tinham considerado o Brasil independente. Mas vai ser só com essa negociação que o Brasil realmente torna-se independente, reconhecidamente em todo o cenário europeu e também aqui na América. E o que acontece com esse reconhecimento da independência? Como a professora Grazi falou, pagando aí uma sutil quantia de 2 bilhões de libras, o Brasil é reconhecido por Portugal como livre e independente da coroa portuguesa. E Dom Pedro, o português, príncipe filho de Dom João, assume então, sendo nomeado e coroado o primeiro imperador do primeiro reinado brasileiro. Percebam que, diferente de todas as outras independências que nós estudamos, o Brasil não se torna independente do país colonizador e se vive enquanto república. Ele se torna independente do país colonizador, mas ele vive uma monarquia no qual o grande monarca ainda é um português. E, além disso, ficamos então com um país endividado, porque, como a professora Grazi disse, toda essa quantia não vinha do cofre brasileiro e da riqueza brasileira exclusivamente, mas dos empréstimos e dos acordos diplomáticos feitos com a Inglaterra, que obviamente vai cobrar isso em algum momento. Mas isso é uma outra história. Nos encontramos na próxima aula. Até a próxima, pessoal!